Lúcia Aparecida de Melo Gaspari. Você permite que gravamos essa entrevista em imagem e som e ela seja usada em nossos estudos? Sim, permito. Quais foram as decisões da direção durante a paralisação presencial e o ensino remoto provocados pela pandemia relativos ao ensino? A direção, ela seguiu as orientações do mantenedor, né? No caso, a CED. Então, a gente foi, assim, pego, de certa forma, foi uma apreensão, algo assim que foi assustador, porque nós começamos assim, a ter uma situação grave da pandemia e, ao mesmo tempo, a gente foi aguardando. Tanto que tem alguns que criticam que parou muito cedo, né? E quando realmente veio, né, aquela avalanche da contaminação, ficava aquela coisa, a escola voltava, não voltava. Mas o que a direção fez foi acatar as orientações do núcleo, no princípio, né? Porque não tinha essa questão do uso da máscara ainda, essa obrigatoriedade. Então, tudo era muito novo, certo? Como a pandemia da Covid-19 afetou as atividades de ensino da instituição de ensino em que você trabalha? Olha, ela afetou de uma forma bem assim considerável, porque nossa escola é uma escola de formação de docentes, nós temos o estágio, né? A gente tem as atividades práticas e como tudo era muito novo, a gente teve que assim aprender a lidar com essa situação. Então tinha assim a situação emocional, a situação do medo de algo novo. Mas apesar desses medos, dessas angústias, eu avalio que a gente conseguiu assim dar conta, sabe? Era algo muito assim assustador. Mas assim, nós fomos para casa, né? E a primeira coisa que a gente foi aprender a lidar com essa situação desse ensino remoto, porque basta ser o ensino remoto. Então os professores usam o que eles tinham em casa, então se você tinha um celular, se tinha um computador, né? E aí a ajuda de filhos, que os alunos, né, os jovens aqui, que às vezes conheciam mais essa questão de tecnologia. E a gente foi aprendendo, um ajudando o outro. E assim começaram as aulas. A dificuldade que eu senti como professora, de primeiro momento, foi assim, esse contato com o aluno. Eu precisei mudar algumas coisas assim, em relação ao professor de prática, algumas atividades práticas que eu gostava de realizar em sala de aula. Por exemplo, a questão da escrita, o olhar, corrigir o caderno, né? A produção, eu tive que reorganizar e assim fazer até um repensar. Mas depois eu percebi assim, que aquilo que eu tinha de intencionamento, a intenção do meu trabalho, também não se perdeu, porque a gente vai conseguindo fazer assim as nuances, a alternância e conseguindo dar conta, né? Não foi assim 100%, mas também não ficou sem, meu aluno não ficou sem ter o conteúdo, né? Os profissionais de educação já tinham experiência com o ensino remoto anteriormente? Quais foram as adaptações necessárias para passar do ensino presencial para o remoto? Acho que tem a ver até com a resposta que eu já adiantei um pouco anterior, né? Não, essa experiência, pelo menos eu assim falo que eu não tinha essa experiência e sou até assim um pouco avessa. Vivenciei a experiência do grupo assim em AD quando eu fiz o PDE e nós tínhamos um grupo chamado GTR. Então esse grupo a gente trabalhava com os professores à distância, então era um grupo de estudo, né? Mas com o nosso aluno, né, tão jovenzinho então tinha assim que fazer ligar, acordar, tirar da cama, essa questão de ficar com câmera fechada e depois entender também que quando ele precisava falar, eu tava entrando na casa dele, às vezes o cachorro latia, o irmãozinho chorava, né? Ou tava dormindo. Tinha casos que o aluno dormia, depois ele não conseguia sair do Meet, então você tinha que ligar lá por fora. E assim, então, o primeiro estresse foi esse, ter que trazer o aluno e realmente chamar a atenção dele para a aula. Eu posso dizer assim que com a prática, que é a prática segundo ano que eu tive, com as metodologias do ensino de história, fundamentos filosóficos que eu trabalhei e também que eu trabalho na UEMP da faculdade, com política educacional, didática, metodologia de ensino, eu chego à conclusão assim que uma aula bem preparada, né, e você assim, com compromisso do seu trabalho, você consegue assim transpor essas adversidades, essas dificuldades.
acho que isso faz parte de ser professor, né? É angustiante, acho que não só eu, como muitos colegas ficaram doentes. Eu tive uma crise de tireoide séria, né? Foi bem sério, tanto que eu não tenho vergonha de falar, não. Quando eu vi, assim, nós tínhamos no estágio um horário um pouquinho maior de intervalo. Nesse horário, quando eu comecei a ter essa crise de tireoide, eu tenho, assim, um escritório em casa, que eu agradeci muito a Deus por ter tido esse espaço, porque eu podia fechar a minha porta e dar a minha aula, né? Às vezes minha cachorrinha Grace ficava ali comigo, ali, né? Mas eu sabia que tinha colegas que não tinham esse espaço, estavam na cozinha ou na sala, passando família, vai pra cá. Então, eu também era agradecida assim, realmente, por falar, nossa, eu posso, né, ter essa sala de aula aqui, meu cantinho quieta, para poder dar minha aula. Mas eu dormia, meu organismo estava tão assim, em crise, que eu colocava o relógio de despertar, então quando dava o intervalo, aí eu acordava e voltava. Aí teve um dia que eu estava bem doente, eu estava de pijama, só coloquei assim um cachecol assim, e falei, e meu aluno falou, você tá bem hoje, professora? Daí eu peguei e falei para eles assim, pois é, acho que eles vão fazer um combinado. Hoje quem não vai abrir a câmera sou eu, mas eu abri, porque tinha que abrir o professor, né? Daí eu coloquei um papelzinho, eles falaram assim, põe um papelzinho aí, professora, fica a câmera aberta, você fica com o papelzinho. Porque eu tava me sentindo muito mal, né? Porque, acredito que o Luiz também coloca isso pra vocês. Ser professor, a gente também, mesmo que a gente não esteja bem por dentro, mas a gente tem que vir com o cabelo penteado, a gente tem que vir assim, com uma aparência, pelo menos, assim, mostrar pro aluno, olha, eu tô aqui diante de você, eu tenho respeito por você, né? Então eu me sentia mal nesse sentido, sabe? E uma coisa que a gente tá se policiando, por estar em casa, o que acontece? Eu levanto da cama, né? E vou lá dar minha aula. E isso acabou acontecendo, né? Daqui pra cá eu tava de pijama, eu tava de short, então eu tinha que pensar. Voltar foi muito bom depois do presencial. Mas nós ficamos praticamente quase 2 anos, né? Assim, nesse ir e vir, né? Então, na questão, voltando à questão metodológica, eu aprendi a trabalhar com o Classroom. Hoje eu continuo utilizando na universidade, eu vejo que ele é um caderno pedagógico, e foi possível exigir dos meus alunos tanto quanto eu exigia no presencial. Então eu coloco assim, que o professor, né, que domina a sala de aula presencial, ele também conseguiu dominar a sala de aula remota. Esse é um pensamento que eu tenho. Que ações foram desenvolvidas para promover a assiduidade dos alunos de forma a conseguirem aderir ao ensino à distância? Olha, eu vou falar da Marcinha, né? O Luiz conhece bem, né? Eu sou uma pessoa muito chata, assim, sabe? Eu ligava na casa do aluno, ligava aqui na escola. No grupo eu sempre tenho grupo com os alunos, eu já começava a prepará-los desde as 10 horas da noite. Amanhã vai ter aula, não esqueçam disso. Colocava quase um policiamento. Eu tinha, por exemplo, assim, alunos que eu já conhecia, que eram alunos responsáveis. Eles também eram quase os meus apoio para ficar ligando para a pessoa. E tinha alguns casos que a gente tinha que, assim, sabe, quase colocar a polícia na casa, porque a pessoa dormia, não queria... Isso, nós estamos falando da questão remota, certo? De não levantar da cama, ou entrava, abria a câmera e não voltava. Ficava mudo. Então, como que eu avaliava? Como que, se ele não participa da aula, eu já começava a colocar os critérios. Ele tem que falar, eu não gosto, não tenho microfone. Vai no chat e escreva. Ele tinha que participar. Então, foi combinado com o aluno essa participação efetiva. Não tem conversa. E daí, eu fui percebendo, aí já junto com os quartos anos, que era possível sim desenvolver seminários. A gente desenvolveu um seminário bem legal em relação aos calendários, em relação às questões da cultura afro. Fizemos assim, a questão dos vídeos, porque daí você consegue trabalhar mais com questão tecnológica, né? Fizeram trabalhos muito bons e foram avaliados com bastante seriedade. E daí, acho que a maior pergunta que as pessoas têm, a maior dúvida é assim, o aluno cola? Daí vem a diferença. Eu tenho que proporcionar instrumentos, né, que permita que o meu aluno me devolva o que eu quero, sem que eu sei que ele for. Se ele fez um plágio, se ele colou, aí eu vou ter, como professor, eu vou ter que fazer a intervenção. Então, como, por exemplo, essa atividade que o Luiz está colocando aqui, né? É uma atividade avaliativa. Quais são os critérios que tem aqui? Então, da minha parte, era muito bem combinado. E o aluno que ficava sem nota, que ficava com a nota baixa,
eu justificava e tinha todo um respaldo legal, mesmo que veio depois aquele se liga, veio com o governo falar, tem que passar porque está no remoto, nós tínhamos sim todo um respaldo. E o aluno que não tinha recursos tecnológicos, a escola proporcionou a ele os conteúdos impressos. Então o aluno tinha que vir pegar o material. Eu optei também com o respaldo da escola trabalhar pelo WhatsApp. Então eu tinha alunos que eu preferia assim, passar tudo pelo WhatsApp. Esse aluno, de repente ele era um aluno assim carente, ele não tinha condições de manter o WhatsApp. Isso não é caridade não, isso aí eu fiz como recurso, tá? Não é questão, a professora fez isso, você faz... Não, eu pensei, ao invés de ficar mandando aquele monte de coisa para ficar imprimindo e o aluno buscando, combinei. Eu coloco para você um crédito no seu celular, porque eu quero que você estude a minha disciplina. Então eu combinava. Uma vez por mês eu colocava uma carga no celular da pessoa, hoje ela está no 3º ano, né? E ela estudava, e ela me devolvia tudo certinho. Ela tirava foto, porque ela não sabia colocar no Class. Depois, quando ela veio no presencial, eu ensinei. E aí, o que ela fazia? Ela fazia tudo pelo WhatsApp, igual. Muitas vezes eu dava aula, assim, pelo áudio. Então, essa aluna que teve dificuldade, eu, Márcia, optei pelo WhatsApp. E foi um caminho bem legal. E daí, depois eu imprimia as atividades dela e acaba como atividade impressa. Mas isso, como eu falo para vocês, é de professor para professor, certo? Eu acredito que isso que o Luiz está deixando para vocês, né? Quais são... nós somos livres nessa parte da docência, da gestão de sala de aula, né? E o nosso maior desafio aqui no colégio é instigar vocês a começar a criar. E isso a gente vai adquirindo com o tempo. Não falar assim, uma pessoa de 32 anos, né? É fácil falar, né? Mas eu já também já tropecei bastante, já tive muitos medos, né? Então eu penso assim, passar por uma pandemia com a nossa experiência até de idade e de tempo de trabalho, foi difícil, muito difícil, ainda é, né? Mas eu sempre falo, foi mais um aprendizado da nossa vida, tá?